É muito mais fácil, só para explicar, a gente escolher aqui aqueles que são os mais identificados do que os que não são tão identificados. Por quê? Porque o jogador bom, normalmente ele vai ficar algum tempo num clube muito bom. Então, para a gente equilibrar aqui a seleção, a gente pegou alguns caras muito bons e escolhemos alguns critérios. Os muito bons, que são os rodados, eles têm que ter passado por 5 times, tá? Foi o critério que a gente usou. Tem que ter passado por 5 times. Pode ter sido uma passagem mais breve por um, mais longa por outro, mas assim, passou por 5 times, entra no rol dos rodados. E os outros, os identificados, ficaram pelo menos ali 10 anos com o time em questão. Vamos lá para nossa seleção, que começa com Rogério Ceni contra Júlio César. Rogério Ceni contra Júlio César é o primeiro duelo que a gente tem aqui. Ale Oliveira, pode abrir. Olha, para decidir, tem alguma coisa aí do Wikipedia? Não, o critério é jogador, é o auge, é o que você acha o melhor, entendeu? Acho que agora não tem para onde fugir. Vai na tua. Não tem, quem vai jogou mais, quem catou mais. Tipo isso. Cara, puta, que difícil, hein, cara? Que difícil, mas... eu vou muito pelo que fez na seleção brasileira e a carreira internacional, né? O Júlio, ele chegou a ser o melhor goleiro do mundo. O Rogério Ceni talvez tenha sido várias vezes o melhor goleiro da América do Sul, algumas outras, melhor goleiro do futebol brasileiro, mas o Júlio chegou a ser o melhor goleiro do mundo, né, cara? Então, para mim, Júlio César. Também, como destacou ali, é muito difícil, né? O Júlio foi o melhor goleiro do mundo até a Copa de 2010, campeão da Europa e depois ser campeão mundial pela Inter. Teve uma falha mais feia contra a Holanda, lamentavelmente. Tinha feito umas eliminatórias fantásticas. Aquele jogo no Equador talvez fosse um 7-1 para o Equador e a gente conseguiu graças ao Júlio César. Um baita goleiro de grande história, enorme identificação com o Flamengo, mesmo rodando bastante. Mas muitas vezes o Rogério Ceni entra como quase que um super trunfo mesmo, aquela bandeira da torcida independente, todos os times têm um goleiro, só nós temos Rogério Ceni, porque muitas vezes ele foi o melhor da América do Sul, foi o melhor do brasileiro, e um negócio absurdo, né, cara? Ele foi o artilheiro do São Paulo em 2005, na temporada campeã paulista, da América e do mundo, e também viria a ser artilheiro do São Paulo do primeiro dos 3 títulos nacionais em 2006. Eu acho que isso acaba pesando um pouquinho. Eu vou com o Rogério Ceni. 1-1, Vitor Sérgio Rodrigues, um voto para Rogério, outro voto para Júlio César. Eu acho que o fato do Júlio César ter tido uma carreira sólida na Europa, inclusive uma temporada de melhor goleiro do mundo, como falou o Ale, aquela temporada 2009-2010, eu acho muito relevante, né, por uma posição que normalmente o Brasil não exporta tanto. Mas já que a gente está falando aqui, acho que quem foi mais goleiro no geral, acho que carreira, identificação e também qualidade de goleiro, especialmente quanto mais velho ele ficou, ele mais goleiro se tornou, eu vou votar no Rogério Ceni. Olha aí, ó, Rogério Ceni ganhando a primeira parada, hein? Pro time dos identificados. São os identificados contra os rodados. Um voto para o time dos identificados, um voto para Rogério Ceni abrindo aqui. Agora é bom, hein? Mauro Betting pode abrir, Felipe Lam representando os times dos identificados. Aí a galera, jogou no Stuttgart, a gente sabe, mas como falamos, o cara que fica 10 anos depois num time jogando de maneira sequencial no mesmo time, entra pro rol dos identificados. Contra Daniel Alves, que o Daniel Alves rodou mais. Daniel Alves rodou mais, por isso ele entra nesse outro time. Vamos lá, Mauro. Lam contra Daniel Alves. Só isso. Cara, eu acho até que provavelmente pode ter uma boa chance de eu ser incongruente, ou a Dona Maria do Pretzel lá falando uma incoerência foi detectada, porque acho que a gente fez alguma coisa, provavelmente fizemos nesses 7 anos e meio de estafetas com Lan e Daniel Alves. Eu acho que eu votei no Lan, tá? Eu acho. Uhum. Mas, cara, aí de novo, assim como eu usei muitos de alguns critérios não tão parecidos com os do Rogério Ceni, eu vou ficar com o Daniel Alves. Primeiro, porque o Lan não assiste esse programa. Segundo, porque o Daniel Alves também não assiste esse programa. Mas como o Daniel Alves pode conversar no quarentena do Ale, então é melhor votar. Deixa eu só lembrar um dos critérios. Tá, já conversou, Vitor. Eu sei, então. Já conversou, pode voltar, pô. Deixa eu só apresentar um dos critérios que a gente usou
Tá? E todos esses aqui jogaram no século, tá? Todos os jogadores que vão aparecer na seleção jogaram no século, tá? Só para deixar esse como um dos critérios que nós usamos, porque tem gente que parou no século passado, que a gente poderia colocar também, mas todos os... Tem um monte de gente que parou no século passado. Ei. Não, sim, mas assim, que poderia entrar na estafeta que a gente preservou, a gente selecionou somente aqueles que jogaram nesse século, tá? Inclusive os que se aposentaram já. Um voto para Daniel Alves. Vitor Sérgio Rodrigues. Então, eu acho que eu votei no Daniel, no Lan também, dentro desse critério, se eu não me engano, numa seleção da década, né? Acho que foi isso. Eu acho que era uma coisa. Acho que na seleção. Uma década contra o outro da outra década, era mais ou menos isso. Exatamente. Mas aqui a gente como tá pegando carreira, eu acho que o Lan é espetacular, mas o Daniel Alves é mais jogador, né? Acho que é mais qualidade, é mais técnica, é mais capacidade de decidir na frente. O Lan, você tem uma liderança maior, você tem uma versatilidade maior, embora o Daniel tenha jogado, por exemplo, o Daniel jogou Copa do Mundo como meia pela direita, né? Especialmente ali depois da lesão do Elano em 2010. Então, nisso eu voto no Daniel Alves. Acho mais jogador, embora o Lan eu seja fã demais do Lan. Tá mais em Copas, né? O Lan, mais do que o Daniel. O Daniel não fez grandes Copas, né? Exatamente. O Daniel, ele em 14, ele fez uma Copa muito ruim, a ponto de perder a vaga para o Maicon, que já estava ali meio que na banguela, né? E em 2018 acabou não indo, né? Acho que a melhor Copa dele foi em 2010, jogando como meia, né? É isso mesmo. Alê? Eu acho que o Lan é mais lateral e o Daniel é mais jogador, na minha opinião. E aí eu vou votar em quem é mais jogador, para mim, Daniel Alves. Achei que você ia votar no Lan para não dar aquele 3-0 clássico, coisa que você faz de vez em quando tá um 3-0. Fala assim, a diferença não é 3-0. Aí você vai lá e fala, vou votar no Lan para a diferença ficar 2-1. Não, você tem razão. Acho que o 2-1 seria mais justo pela disputa aí. Mas algum desses animais deveria ter votado no Lan antes. Eu deixei você por último, prevendo um empate. Numa dessa que quase que eu tive que refazer meu voto lá do Jordan, né? Por causa disso daí. Olha só, Maldini e Cannavaro. Maldini representando o time dos identificados e o Cannavaro que rodou um pouquinho representando o time dos rodados. Vitor Sérgio não abriu nenhuma. Cara, com todo... embora o melhor Maldini tenha sido na lateral, né? Não sei se o Mauro concorda, e se o Mauro não concordar, eu vou ter que refazer minha opinião, porque provavelmente eu estou errado. Eu acho que entre o Maldini e o Cannavaro, você tem o pico do Cannavaro de ser melhor do mundo, embora eu acho até questionável, enfim, mas tudo bem. Para mim, o melhor daquela Copa foi o Pirlo, não o Cannavaro. Mas eu acho que o todo, como jogador, eu voto no Maldini. O Cannavaro, só pra galera, assim, jogou no Napoli, no Parma, na Inter, na Juve, no Real Madrid, enfim, fechou ainda no Al-Ahly, um cara que rodou por mais de 5 clubes, que é um dos nossos critérios aqui para estabelecer quais são os jogadores rodados da nossa brincadeira, tá? Com 2.000 likes, a segunda dica, temos um voto para Paulo Maldini. Ale Oliveira? 2 votos para Paulo Maldini, que para mim foi melhor jogador. Olha, 2 votos para Paulo Maldini, Mauro Betti. Vai 3, mas é muito bem o que definiu o Vitor Sérgio. Zagueiro, principalmente em 2006 na Copa, e foi eleito o melhor jogador do mundo em 2006, que é uma outra discussão. O Cannavaro foi fantástico, mas eu até preferi o Nesta ao Cannavaro, mas o Nesta se lesionou, o Materazzi entrou bem na zaga, fez uma boa dupla com o Cannavaro. Até na carreira eu prefiro o Nesta ao Cannavaro. E aí acabou dando o Maldini, mas lembrando sempre que ele foi muito mais lateral do que zagueiro. Mas é tão espetacular, a história tão fantástica no Milan, que mesmo como zagueiro segurou muito bem as pontas. Eu vou de Maldini também. Puyol, representando o time dos identificados, né, jogador só do Barcelona, contra Lúcio, que foi parceiro do Júlio lá na Internazionale, que foi parceiro do Lan no Bayern de Munique, que rodou um bocado, no Leverkusen jogou também. Lúcio contra Puyol. Já fomos aqui, Ale, todo mundo já começou. Agora é o Ale que abre de novo. Vamos lá, Ale. Ai, rapaz. Sabe o que acontece? Para mim, o Puyol é um daqueles casos de Deus da raça, sabe? Que
Já tem todo lugar tem um deus da raça. Rodinelli, Wesley, isso. Não, Wesley, eu acho que o Wesley talvez nem tanto, né? Tipo Fábregas, né? Só que eu fico com a impressão que o Puyol ele foi muito raça, muito entrega e a bola não acompanhou tudo isso. E o melhor do Lúcio, cara, ele era sem dúvida alguma um dos principais zagueiros do futebol mundial. É que depois também, principalmente para muitos torcedores brasileiros, ficou muito marcado o final da carreira dele jogando aqui em São Paulo, em que ele já não tinha condição de fazer as coisas que ele queria fazer e estava entregando a paçoca toda hora. Mas eu vou votar no Lúcio. Um voto para Lúcio. Mauro Betti. Também preferiria o Juan, mas como estamos com esses dois nomes, vamos lá. É que nem às vezes você vota num turno para um candidato, não tem outros candidatos no segundo turno, você tenta ir para uma tundra congelada, mas enfim, vamos lá. Isso, mas tá nesse nível assim? Não esteve. Tundra congelada? Ô, louco! Tundra congelada, mas é a última noite de Boris Grushenko, já dando outra dica cultural, assistam todos os filmes do Woody Allen, mas não queiram saber da história pessoal do Woody Allen. É maravilhoso que ele tinha um cara que ficava o tempo inteiro no telefone antes do celular, que ele ia para qualquer lugar, né? E ele sempre entrava em cena para falar, olha, para você me localizar, eu estou no celular. E ele falava, né? E uma hora ele estava numa tundra congelada, jamais vou esquecer. A última noite de Boris Grushenko. Mas para voltar ao tema, evidentemente, vamos de Puyol. Respeito muito a história do Lúcio, uma história campeã do mundo, uma história ótima, mas aí entra até o quesito que a gente está falando, da identificação do Puyol, né? E com o clube, com a Catalunha, como tem o Piquet até mais falante, assim, e o Puyol é uma coisa legal, cara, ele podia ser zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda, lateral direito, lateral esquerdo, eventualmente até volante, e entrava bem, com uma vontade, era daqueles caras que eu adoraria ter no meu time, se não pelo jogador, pela vontade demonstrada. Eu fico com o Puyol. Eu entendo que exatamente, o caso de que ausência também é presença. Eu entendo que o Puyol não seja reconhecido como um virtuoso tecnicamente, porque não o era, perfeito? E o Lúcio também não era, só pra gente pontuar. Mas eu acho que a galera pega muito pesado no Puyol. O pessoal trata o Puyol como se o Puyol fosse um zero à esquerda em bola. Não, ele não tinha a técnica como a sua principal virtude, mas também ele não era um Odivan, como o pessoal, com todo respeito ao Odivan, que aliás é uma grande figura. Ele não era um zagueiro apenas. Ele não tinha a técnica do Baresi, mas também não era um zagueiro. Dito isto, eu acho que a carreira do Puyol de jogar no alto nível em muito tempo, em várias posições, inclusive, jogou nas duas laterais, jogou nas duas posições de zaga, sendo um líder, representando um país, fazendo gols decisivos. Por mais que o Lúcio tenha sido espetacular com a camisa da seleção e espetacular na passagem dele pela Inter e também na Alemanha, eu voto no Puyol. Beleza, então voto por Puyol. A seleção tem Rogério Ceni, Daniel Alves, Maldini e Puyol. Essa é a seleção de momento, com 3 dos identificados e 1 da seleção dos rodados. Mauro Betti pode abrir Marcelo, tá? Pela seleção dos identificados, contra Juan Pablo Sorín, representando a seleção dos rodados. Olha, por favor. Sorín. Ele até começou mais como zagueiro do que como lateral. Aí como lateral virou ala e virou um dos maiores Sorins de todos os tempos, que ele chegava em determinados momentos, sobretudo no Cruzeiro, a jogar de Sorín, né? Completamente livre, um excelente, excepcional peladeiro. Eu gosto demais do Sorín. Jogador, acho um baita jogador, super identificado, a despedida dele para o Cruzeiro foi maravilhosa, carreira na Europa nem tanto, acho que poderia ter feito muito mais, talvez esse lado do peladeiro do bem, o peladeiro bom, possa ter pesado, mas o Sorín foi um jogador fantástico, sobretudo a história que tem no Cruzeiro, para mim está nos melhores 11 cruzeirenses que eu vi jogar, assim, é um jogador fantástico, mas o Marcelo é um nível superior claro, a gente está falando também de identidade, e o Sorín teve, por exemplo, uma mega identidade com o Cruzeiro, com a história dele inicial também no River Plate muito boa, mas o Marcelo para mim está num nível superior, inclusive porque é mais confiável defensivamente, então eu fico com o Marcelo. Tem muita gente falando do Roberto Carlos. O Roberto Carlos ele atendia os 2 critérios, tá? Ele poderia estar nas 2, só que falar que o Roberto Carlos é um cara rodado é meio que ele é muito identificado com o Real Madrid, então assim, não é
não é porque o Roberto jogou em mais times também que a gente vai falar que é um cara rodado. Então ele ficou fora por causa disso. Vitor Sérgio, um voto para Marcelo. Então, cara, O Ale sabe que eu vou votar no Sorin, então... Não, então, é isso que eu queria fazer. O meu voto é no Marcelo, perfeito? Porque acho que para mim não tem comparação como qualquer coisa que você quiser avaliar, né? Como a habilidade do jogador, qualidade do jogador, solidez da carreira, longevidade. O Sorin se machucou muito. Então, acho que para mim é Marcelo. Mas para deixar o Alê numa situação bacana, eu vou votar no Sorin. Boa, 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 boa! A galera lembrou aqui uma baita lembrança do Zanetti, tá? Um cara que a gente poderia ter colocado nessa lista também. Zanetti. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas aí teria que sair o Marcelo, né? Teria que sair o Marcelo. Teria que sair o Marcelo. Poderia ser. E ganharia também do Sorin. Mas a gente não sabe se vai ganhar, Vitor. Tá 1-1, Ale Oliveira. O Sorin, o Ale pode votar com o coração agora. Eu devia votar na Maria Bethânia, só para expor vocês, porque... Tem um boneco aí, Ale, ou não? Tem um boneco aí ou não? Tem um boneco aí ou não? O boneco se perdeu aí no passado já distante, né? O voodoo, aquele voodoo gostoso que consagra a gente. Tiago Menezes, qual a treta que o Ale tem com o Sorin? Tá a pergunta aqui, cara. Bota na internet aí depois. Vai lá no YouTube, lá, irmão. Mas eu devia votar no Sorin para expor vocês um pouco, porque vocês votam muito com a emoção e não votam com a razão. Foi por essas e outras que o Ceni ganhou do Júlio César, que o Puyol ganhou do Lúcio, e que agora eu devia votar na Maria Bethânia para escancarar essa baixaria que é essa votação, ok? Mas Marcelo. Eu tô votando sempre no melhor. Eu não tô votando no outro do negócio, não sei o quê. No melhor. O melhor é o Marcelo. A seleção tem, por enquanto, Rogério Ceni, Daniel Alves, Maldini, Puyol e Marcelo. Então são 4 jogadores dos identificados e apenas um da seleção dos rodados. Vamos ver se isso começa a mudar agora. Steven Gerrard, agora a gente vai para o meio de campo. E o Vitor Sérgio vai abrir o primeiro, tá? Steven Gerrard, representando os identificados, contra Pirlo, representando os rodados, Vitor Sérgio Rodrigues. Louco. Gostou dentro, Mauro Betti? O cara soltou um Faustão, meteu Nunca tinha pensado nisso. Pelo amor de Deus. O Pirlo jogou em 5? Pirlo jogou em 5. O Pirlo jogou no Inter, na Inter, no Milan, na Juventus, no Brescia, no Redina. É verdade. Jogou também no New York, né? Então, jogou lá nos Estados Unidos. Sim. Cara, eu gostei do louco. Soltou um vai cair a minha linha, viu? Vai cair meu... Como diria, falando em cair a linha, vai ser a minha indicação cultural, o trote da Telerge, que é maravilhoso. Não sei se vocês já ouviram. Cara, eu acho que os dois são maravilhosos. Eu vou votar em quem eu acho que foi mais jogador por pouco. Gerrard. Eu vou complicar mais esse piruquento maldito aí. Se ele é o melhor jornalista esportivo do país, ele tem que se virar. Essa trolha é dele, irmão. Eu vou votar aliás, pago remunerado com essa condição, né, Ale? Eu acho até que um pouco a mais, mas isso aí é um problema pra gente conversar depois. Eu acho que deram uma exagerada aí. Mas, enfim. Meu voto é no Pirlo. Pra mim, aquela elegância dele bater na bola, de dar aquela fatiada, pra mim é insuperável. Pirlo. Tá bem dividido, Mauro Betti. E você meteu um louco, meu, quando viu os dois nomes da votação. Velho, tentando travar, mas não deu, cara. E ainda eu tô pensando, Gerrard é Pirlo, Gerrard. É hoje, não é hoje. Precisa do Clebão aqui pra narrar, cara. Assim, o Gerrard, uma identificação absurda e até antes, né? O primo dele, que é uma das vítimas da tragédia de Hillsborough. A história maravilhosa. Tem um cara que devia levantar o caneco, com todo respeito ao elenco atual do time do clube, e chamava o Gerrard para jogar 1 minuto só para ele levantar o caneco, que ele levantou em Istambul em 2005. Das pouquíssimas vezes que eu chorei no ar na minha vida foi transmitindo a despedida dele, junto com o Gustavo Villani, que também não aguentou. O choro e tal. Agora, e aí entra o lado pessoal também, né? Pirlo.
Eu sempre digo, meu time na Itália é o Palestra, tá? Eu não tenho time na Itália, mas torço fervorosamente pela Squadra Azzurra. Sou italiano também de passaporte, né? De origem e tal. E o Pirlo foi campeão do mundo, né? Tava na minha frente lá, fiquei muito feliz e tal. Assim, a elegância do Pirlo é impressionante, mas o Gerrard, acho que ele tem alguma coisinha que ele me dá a mais. E eu tô falando porque, assim, não joga no time em que eu torço, embora eu tenha uma identificação talvez maior com o Liverpool do que qualquer outro time inglês. E o Pirlo joga pela Squadra Azzurra, né? Então, mas eu vou ficar com o Gerrard. E não me pergunte por quê, Gerrard, daqui a pouco eu volto para mudar o meu voto. Então, olha, a seleção dos identificados está dando de lavada até agora, hein? Steven Gerrard começa abrindo o meio de campo. Agora temos Paul Scholes, que jogou a carreira inteira no Manchester United, enfrentando o Clarence Seedorf. Clarence Seedorf que também rodou um bocado, apesar de uma longa trajetória, especialmente no Milan, também é um cara que atendeu aos critérios para entrar na seleção dos rodados. Ele jogou pelo Ajax, pela Sampdoria, pelo Real Madrid, pela Inter de Milão, pelo Milan, e ainda veio fechar aqui no Botafogo. Agora acho que a gente já deu a volta completa de novo. Estamos no Ale Oliveira mais uma vez. Eu não sei não, cara. Eu não sei não. É que eu acho que tem uma coisa aí do que bate no coração, que o Seedorf, quando veio pro Brasil aqui, ele dava tapa na nossa cara todo dia, cara. Eu lembro de um jogo que eu fiz eu não lembro, eu acho que foi pela rádio, tinha uma parceria com a rádio lá. Eu lembro que eu tava com o Guga, um frio desgraçado, cara, lá no Canindé. Botafogo e Portuguesa, acabou o jogo, cara. Ele foi fazer complemento do trabalho físico no campo sozinho, escuro. Cara, coisa de maluco, cara. Quem que é o melhor amigo dele? Quer dizer, os melhores amigos entre si? Zé Roberto e Seedorf. É por isso que os caras jogam até 600 anos, né? É incrível, impressionante. Mas, puta vida. Por essa dedicação, eu acho que eu não concordo com o meu voto, mas com essa dedicação, esse exemplo, eu vou votar no Seedorf. E pelo vestiário também, né? Claro, né? Um voto para Seedorf, tá? Um voto para Seedorf no confronto contra Paul Scholes. Mauro? Seedorf, o Scholes tem uma história fantástica, jogador muito bom, de longevidade, grandes conquistas, títulos, senhor jogador Scholes, identificadíssimo evidentemente com o time, muito interessante, um box-to-box muito legal, um pouco mais atrás, um pouco mais à frente, sempre muito bem, batia bem na bola, mas o Seedorf, cara, o que ele ganhou, e é campeão pelo Ajax da Europa, é campeão pelo Milan, é campeão pelo Real Madrid, e faz várias funções, joga muito bem, joga brilhantemente bem no Botafogo, cara, eu sou muito, muito fã do Seedorf. Eu acho que o Scholes, ele leva a desvantagem dele ser um jogador muito mais eficiente do que brilhante, perfeito? Agora, o Scholes, ele é daquela geração do United ali, ele é um jogador que, provavelmente muito injustamente, é o que recebe menos holofote, né? O pessoal lembra do Beckham, lembra do Giggs, lembra ali do Keane, que é do Roy Keane, que é um pouquinho mais velho, mas daquela geração 92 ali, às vezes você lembra até do Gary Neville antes de lembrar do Scholes. Verdade, né? Verdade. E daquela geração, aquela foto histórica lá do Ferguson com a geração de 92 toda alinhada ali, eu não sei por que isso, porque o Scholes, cara, ele era um jogador que dominava o meio campo, era um jogador que jogava bem, que se disse para ser volante, jogava bem jogando como meia, faz assim, por exemplo, o gol, aparecendo para bater na cara da bola naquela semifinal contra o Barcelona em 2008. Então, acho que tem isso. Aí acaba, a carreira dos dois é muito vitoriosa, a carreira dos dois é de muita importância para os seus times. Eu vou votar no Seedorf, porque acho que ele era mais, aí a palavra que eu usei, brilhante do que o Scholes. Embora o Seedorf também tenha sido, em muitos momentos, mais eficiente do que brilhante, mas acho que ele tinha mais qualidade, eu vou votar nele. Mas eu acho que há uma má vontade no Brasil com o jogador fantástico, e que talvez é fantástico sem ser habilidosíssimo, como o brasileiro normalmente gosta, que foi o Paul Scholes. Olha, tem o seguinte aqui, tá? Só queria fazer uma
uma leitura rápida sobre o Paul Scholes, né? Porque a gente está vendo vários desses jogadores super identificados aqui, que a gente preparou uma seleção, e o legal é como os clubes hoje, né? Por exemplo, o Manchester United hoje ainda usa o Paul Scholes como uma referência para quem está lá agora, porque o Fred, volante do United, ele concedeu uma entrevista recentemente, acho que foi ao nosso Fred, né? O nosso Fred Caldeira, que é o correspondente em Manchester, ele falou, cara, eles começaram a me bombardear de vídeo do Paul Scholes, a gente vendo lá nas concentrações da Manchester United TV, o Paul Scholes, o pessoal falando, cara, você tem que fazer como o Paul Scholes, entrar na área, tem que fazer isso. E aí logo no jogo que o pessoal falou isso pra ele, foi lá, fez gol. Então assim, como esses caras que foram muito super referências desses times durante anos e anos, eles ainda são aproveitados hoje para que quem chegou, né, possa emular, tentar replicar algumas das coisas que os super vitoriosos fizeram. Mostrar ali, ó, o que a gente quer de um jogador da sua posição seria mais ou menos assim. O que a gente precisa de um jogador que faz a sua função é o que o Paul Scholes fazia. Então, não quero te pressionar muito, mas tenta fazer o que o Paul Scholes fazia, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é. E aí ele deu essa entrevista, foi bem legal. Ó, agora, como eu falei, a gente vai dar uma arrumada aqui no meio campo e vai botar o Ronaldinho Gaúcho como meio campista, tá? Na seleção dos rodados. Ele vai enfrentar um cara com quem ele jogou durante muito tempo lá no Barcelona, que é o Xavi. A gente já foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora é Mauro Betting abrindo o Xavi contra Ronaldinho. Claro que podem jogar juntos como jogaram, tudo isso que o Luizinho já destacou. O Xavi sempre disse uma frase que eu gosto muito, eu não fui jogador para ganhar bola de ouro, prêmio de melhor do mundo, mas para ajudar os meus companheiros a isso. E ele ajudou muito, inclusive também o Ronaldinho Gaúcho, e não só o Ronaldinho Gaúcho. Jogador fabuloso, Xavi, tudo aquilo que a gente sabe, maravilhoso, Xavi, Iniesta, mas pode ser o Xavi, pode ser o Iniesta, sensacional, mas o bruxo, o Ronaldinho Gaúcho, embora tenha sido um grande desperdício desde 2006, mas a gente compreende, quem tem que entender se é desperdício ou não é o próprio atleta, embora ele poderia ter jogado a Copa de 2006, né, e ele, por ser um desperdício, não jogou 10, ainda que o Dunga pudesse teimar um pouquinho, não jogou 14. Tinha bola, tinha idade, tinha muito talento. O Ronaldinho sempre vai me irritar muito, mas numa dessa, ainda assim, é Ronaldinho Gaúcho. A galera tá aqui dizendo, vamos bater os 3 mil likes, aí o pessoal começa, bruxo, chave, tá um negócio dividido aqui, hein? Tá um negócio apertado, Vitor Sérgio. Tá fechado, hein? Rapaz, vocês me deixaram... Cara, carreira, logicamente, é o Xavi, né? Inclusive o Xavi, o estilo de jogo do Xavi ajudou a você fazer a última revolução, que acho que a gente pode usar esse termo, no futebol, né? A última mudança drástica de se jogar futebol aconteceu graças muito ao Xavi, né? O jogo do Xavi, primeiro pouca gente lembra, né? Mas primeiro com o Aragonês na Espanha, que leva aquela tunga da França em 2006 e fala, ó, acabou, não vou mais querer competir, não vou jogar mais o jogo deles, vou jogar um jogo nosso. E aí começa a botar os baixinhos de Xavi, Iniesta e por aí vai para jogar. E depois no Barcelona, da qual o Guardiola também bebeu fonte da Espanha de 2008. Mas aí acho que a gente tá votando quase sempre aqui com mais qualidade, mais habilidade, quem jogou mais, e aquelas 2 temporadas só para deixar essas 2 do Ronaldinho Gaúcho, o Xavi nunca teve, né? Então eu vou votar no Ronaldinho Gaúcho com dor no coração. Votei e saí correndo. Votou e saiu correndo, mas dá para abraçar esse voto, né, Ale? É um voto que qualquer um você pode abraçar com gosto, né? Eu fico muito dividido, mas porque para mim é o futebol lindo, futebol plástico, futebol envolvente contra a magia, né? Aí para mim o Ronaldinho é muito a magia. Mas como eu sou um cara do driblinho, então eu vou votar na magia do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho ganhando os 3 votos, então a gente tem mais um do time dos rodados entrando aqui na seleção que tem. A gente vai pro ataque agora, pontas, né? Ainda tem mais um meio e depois vamos para 2 atacantes. Rogério Ceni, Daniel Alves, Maldini, Puyol, Marcelo, Gerrard, Seedorf e Ronaldinho. Agora, gente, representando a seleção dos identificados temos o Ryan Giggs e representando a seleção dos rodados temos o Ángel Di Maria, tá? Ángel Di Maria contra Ryan Giggs. Estamos na vez do... Quer pular?
Ah, você acha que é assim? É pular fácil? Com todo carinho ao Di Maria, em alguns momentos conhecido como Di Magia, para mim não tem graça. Na minha visão, não dá para começar a votação. Então tá bom. Ryan Giggs, um voto. Ale Oliveira. 2 votos pro Giggs. Para mim, Ryan Giggs é com alguma vantagem aí, viu? Então beleza, 2-0 Ryan Giggs. A galera nos comentários também achou que não teve muitas dúvidas, não. Mauro? Eu gosto demais do Di Maria. Acho um senhor jogador pelo lado, por dentro. História muito bacana nos clubes. Rodou muito. Gosto demais do Di Maria, Giggs. Francesco Totti contra Zlatan Ibrahimovic. Você vai no time dos identificados ou nos rodados, hein? Características diferentes. Nossa, tô parecendo o Tite respondendo. Características... Aquelas vezes que ele faz aquela pausa dramática. Características diferentes, sim, poderiam eventualmente jogarem juntos. Ibrahimovic mais espetacular, né? Assim, o Totti fantástico também, né? Essa identificação do Totti com a Roma, e lembrando que o mundo o quis. E o mundo eu falo Juve, Milan, Inter, Real Madrid, United, todo mundo ou fez uma sondagem séria ou fez proposta séria para levar e falou, não, quero continuar na minha Roma. Isso é muito bacana, mas eu ainda acho o Ibra mais desequilibrante. Também vou votar e vou voltar meu voto, mas vai. Não, falando sério, vou fazer um que eu nunca tinha. Eu não gosto do Unité, que eu acho, né, enfim. Não. Vai, vamos lá. Ibrahimovic, pronto. Ibrahimovic, tá. Era o voto. Um voto para Ibrahimovic. Vitor Sérgio Rodrigues, Totti ou Ibra? Cara, eu acho o Ibra um jogador mais de melhores momentos, né, de highlights. Mas eu acho o Totti mais cerebral, mais habilidoso, mais jogador, mais cabeça, um cara que faz o time funcionar melhor ao redor dele. Então, por isso, eu vou votar no Totti. Para mim, o Ibra é o Mister, como se fosse lá na NBA, né, o Luiz? Igual o apelido do Dominic Wilkins. Mister Highlight Film. Ou seja, ele é o homem em melhores momentos. Mas eu acho que o Totti foi mais jogador. No top 10, o Ibra vai ter mais lance do que o Totti. Mas Sim. Não quer dizer que jogue mais. É basicamente isso aí, né? Bom, Ale, tá 1-1. Tá 1-1, tá? Totti, um voto. Ibra, um voto. Ale Oliveira. Vambora. Vai pela sedução? Vai pela sedução, não? Abre. Isso aqui que me derruba, sabia? Esse maldito aqui. Eu gostei da tua definição. Acho que no DVD para vender pro clube, eu acho que o Ibra vai ter mais lances espetaculares, né? Mas como jogador, como recurso, eu vou de Totti. Vai de Totti? Então, Francesco Totti. Olha só, surpresa para mim o Totti ter vencido essa. Roy, olha, a seleção tem mais identificados, isso é certo, tá? Rogério Ceni, Maldini, Puyol, Marcelo, Gerrard, Giggs e Totti. Já são 7 jogadores da seleção dos identificados. E representando a seleção dos rodados, temos Daniel Alves, Seedorf e Ronaldinho Gaúcho. E para bater de frente com o Messi, a gente tinha que escolher alguém muito especial. Era difícil. O Cristiano Ronaldo não atendia os critérios do jogador rodado. E aí você vai procurando quem você vai colocar para bater de frente com o Lionel Messi. Ale Oliveira, abra a votação que coloca frente a frente Lionel Messi e o baixinho Romário. Só isso. Cara, 2 baixinhos aí, né? A briga dos baixinhos aí. Mas com todo o respeito do mundo ao Romário, que ele merece, conquistou jogando muito, eu vou de Lionel Messi nessa daí. O Messi é um dos melhores jogadores que eu vi jogar. E então, o Romário não? O Romário tá por aí, mas tá atrás. Então eu vou de Messi. Um voto para Lionel Messi. Era para ser complicado, né, Vitor Sérgio? Assim, quando você bota o Romário para bater de frente contra qualquer jogador da história do futebol, era para ser uma votação complicada. Não pode ser uma votação fácil. O Romário contra qualquer um da história do jogo. É verdade. Agora, quero ver quem é que vai ter a hombridade de falar, não vai ser 3-0 não, vou dar o meu voto pro 2-1. Acho que é isso.
O Romário, de fato, rodou muito, então perfaz o critério de estar no time dos rodados, e ele está simplesmente enfrentando o Messi, que para mim, um jogador fora do normal, é o melhor jogador disparado da geração dele, na minha opinião, é o melhor jogador desse século, sem nenhuma dúvida, na minha opinião, então é natural você votar no Messi, mas o Romário foi fantástico, ainda que o Romário tenha escolhido no auge dele voltar para o Brasil, e que talvez diminua um pouco o tamanho dele, né, em termos mundiais. Em termos de Brasil, não. Ele voltou para o Brasil, fez 70 gols no ano e tudo, ok. Em termos de Brasil, continuou ali, até ajudou a aumentar ainda mais o legado dele, mas em termos mundiais, escolher voltar ao Brasil no auge tirou um pouco do cartaz dele. Então, se alguém pudesse, de repente, votar, de repente, com um outro, talvez o Romário saia prejudicado nisso. Com o Messi, acho que... Mas eu acho assim, até eu acho interessante essa tua visão, porque talvez nós, brasileiros, temos mais capacidade, e assim, numa boa, de fazer essa avaliação quando a gente tem alguns jogadores que atuaram por aqui. Porque, assim, o europeu, ele pode olhar pro Romário e falar assim, o Romário, ele jogou no Barcelona, depois que saiu no Barcelona, foi pro Brasil, aí e o Romário depois? Não, o Romário depois ele fez um monte de coisa, cara. Ele foi um jogadoraço depois também. E a gente viu isso bem de pertinho. O europeu não viu, né? O europeu pode ficar congelado com aquele Romário que eles viram lá atrás e, de repente, descartar os outros, sei lá, 13 anos, não sei se são 13, de repente um pouquinho mais, porque ele jogou aqui no futebol brasileiro. Ele para em 2006, né? Então ele volta 7. Em 95, são 11 anos. 2007, ele fez a 5, né? Ele fez a despedida em 5. O gol 1000 é 5? Não. Ele joga 6. Ele é filho da seleção brasileira, ele joga um pouco mais mesmo. O gol 1000 dele é 8 ou 7. Eu acho que semana passada o gol 1000. A gente falou do gol 1000, acho que foi semana... Enfim, Enfim, mas estamos falando do cara que depois voltou e continuou jogando muito. Ele voltou em 94, parou em 2006, são 12 anos a mais, né? Quer dizer, ele voltou em 95, parou em 2006, são 11 anos a mais. Mauro Betting, os dois aqui votaram no Messi. Como faria o Romário, votaria também no Messi, né? O Romário não votaria não. Não votaria. Olha que não votaria não. Não votaria não. O Romário não votaria. O Edilson eu sei que não votaria. O Carlos Alberto também não. O Edilson e o Carlos Alberto com certeza não votariam. Cara, assim, o Romário pode ganhar do Ronaldo, do Fenômeno. O Romário pode ganhar do Cristiano Ronaldo. E até eu uso sempre essas frases do Ronaldo, né? Do Ronaldo não, perdão, do Romário. Eu não queria jogar bem, eu queria fazer gol. Eu não sou atleta, eu sou centroavante. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gol, né? Eu não quero ser o craque do time, eu quero ser o artilheiro do time. Ele era minimalista até para pensar e jogar. E até por isso é aquela coisa, se eu quisesse ser atleta, eu teria sido atleta, mas eu não gostava dessas de ficar treinando, dormindo cedo, não sair para noitada. É absolutamente genial, Romário, né, cara? É um negócio absurdo. Assim. Também é uma boa estafeta dos times The Best, os times dos George Best, né? Os caras que mais para se aproveitar do que outra coisa. O Romário podia ganhar de todo mundo, só que o Messi, para mim, só perde no Pelé. Então, Messi. Tá bom, mas eu acho que foi uma disputa digna pro maravilhosa. Messi. Pô, é outro patamar, né? Sharon Stone ou bebê tiozão, eu sei, mas é pra também não apanhar. Sharon Stone ou Megan Fox, embora seja outro patamar. Gerações diferentes. Gerações diferentes, mas tudo bem, não tem problema nenhum, como já o Sérgio Orindi me explicou. Mas assim, não, amor. Não, é isso, que isso, nada, não. Não.